Qual o peso ideal para a baguete antes de assar? Olha, a baguete tradição, ela tem em torno de 350 gramas. Esse é o peso da baguete tradicional. Eu, por exemplo, não faço esse produto, eu faço ele com uma gramatura menor e faço uma gramatura maior. Eu faço dois meios termos, né? Vamos dizer assim, uma baguete de 500 e uma baguete de 250. E para mim a realidade funciona bem. Como decidir qual modelagem utilizar? Como decidir qual modelagem utilizar? Simples. Qual é o pão que você quer produzir? Né? Então, assim, baseado no que você quer. A modelagem, você quer fazer uma baguete, você tem que usar uma modelagem de baguete. Você quer fazer um sourdough, você tem que usar uma modelagem, as modelagens que são para sourdough. Então, cada produto tem um tipo de modelagem diferente. Quero fazer um filão, você vai ter uma modelagem de filão. Então, é isso que vai definir o tipo de modelagem que você vai utilizar. É o produto que você quer confeccionar, produzir. E tem outra coisa, por exemplo, vai depender também do tipo de acessório que você tem. Então vamos supor que você tem um baneton redondo, você tem que fazer uma modelagem redonda. Se você tem um baneton ovalado, tem que ser uma modelagem ovalada. Agora, falando de sourdough, né, botando no baneton, ou no pano, no couche, você pode fazer a modelagem travesseirinho, que é uma modelagem mais apertada. Você tem uma outra modelagem que é mais frouxa, para deixar ele mais... Ele vai abrir mais. Então, cada tipo de modelagem vai impactar e vai resultar em um produto diferente. Como adicionar malte nas massas de forma correta? Em que momento? Durante a sova, antes do sal, após o levain. Como quantificar o cinnamon roll? Como quantificar? Quantificar? A pessoa quer botar preço no cinnamon. É como precificar um cinnamon roll. Precificar o cinnamon roll. Melhor, né? Então, simples. Quanto você gastou de farinha? Quanto você gastou de água? Os seus insumos todos, canela, o açúcar. Quanto custou de fato o seu cinnamon roll? Qual é o seu custo fixo hoje? Você faz em casa ou você tem um negócio? E o que isso vai incidir no teu, né, o quanto vai gastar para você estar ali em produção? Então isso tudo vai ser assim, vão ser fatores importantes para você poder precificar o seu produto. Então se você gastou, exemplo, no processo todo, R$200 para produzir, vamos lá, 100 cinnamon rolls, cada cinnamon roll teve o custo de R$2. Então você vai fazer a precificação final baseada nisso. E lógico, tem que ter a noção do seu entorno, do que o vizinho trabalha em termos de produto, se ele tem produtos similares, qual o preço que ele pratica. Não que isso vá fazer você, de fato, corrigir teu preço, mas você precisa saber o que a média está fazendo para poder, inclusive, argumentar com o seu cliente. Por mais que você tenha um produto acima da média, fora da curva, você precisa entender o que as pessoas ao redor estão praticando para poder justificar. Ah, mas o seu cinnamon roll custa mais caro do que o do vizinho ali. Aí você fala, sim, só que o dele não é de fermentação longa, o dele não usa um processo assim, a qualidade dos ingredientes não é igual. Então você domina o que você está falando e você consegue convencer o cliente nesse processo de decisão de compra de um produto. Quando você começou, fazia em média quantos pães por semana? Boa pergunta. Quando eu comecei, eu não fazia nada, não fazia nenhum pão por semana, eu fazia pão por prazer. O meu primeiro pedido, tá, foram 3 pães. Eu sempre falo essa história, né? Foi uma amiga da Mari que fez o pedido, a minha tia e um amigo do meu cunhado. Foram os 3 primeiros pedidos que eu tive. E desse dia em diante, os pedidos começaram a aumentar gradativamente. E num espaço de 6 meses, eu estava fazendo uma média de 100 pães por semana dentro de casa. Dedicação, sangue nos olhos e força de vontade para poder fazer acontecer.
Há muita diferença em fazer autólise normal ou fermentólise? Bom, tem, né? Porque a partir do momento que você... o seguinte, né? Fermentólise, o pessoal fala muito sobre isso, fermentólise, que é quando você junta todos os ingredientes e deixa a massa descansando. Juntou todos os ingredientes, você já está em processo de fermentação. A massa já está fermentando, você colocou o levain lá dentro. Então as bactérias e leveduras já estão em atividade. Então assim, a autólise é quando você bota farinha e água, deixa pelo menos 30 minutos descansando para você poder começar a desenvolver, né, a sua massa e ter uma melhoria nas etapas seguintes, como batimento, redução de tempo de batimento. Então tudo isso vai ajudar. E a fermentólise, você na verdade já está começando o processo. Ambos vão funcionar, tá? A verdade é essa, ambos vão funcionar. Eu gosto de fazer autólise, mas fermentólise também funciona. Quando é hora de fermentar a frio? A hora de fermentar a frio é a hora que você determinar que você quer maturar a sua massa. Você pode fazer ela no início do processo, depois do batimento, ou no final do processo, depois do seu pré-shape. Depende da sua estrutura e de como você vai querer dar continuidade. Aqui, por exemplo, eu faço o processo primeiro em temperatura ambiente e depois eu maturo a minha massa. Tem como consertar uma massa que não está se estruturando? Não, não tem. Se você desestruturou ela, na verdade é melhor você parar, porque não dá para voltar atrás. Uma vez que você perdeu a estrutura, já era. Qual a temperatura ideal para o fermento natural? Temperatura ideal para o fermento natural, a gente está trabalhando trabalhar aí entre 24 a 27 graus. Seria o melhor dos mundos, né, para o fermento, para trabalhar o fermento, que a gente chama de temperatura ambiente. Qual o momento ideal para usar o fermento natural? Quando ele atinge o pico de atividade, ele tem que atingir pelo menos o dobro, né, dobrar de volume dentro do pote, para você poder utilizar ele no pico de atividade enzimática. Sobre a segunda hidratação no batimento, quando incluir? Antes ou depois do ponto de véu? Olha, vamos lá, vamos só entender uma coisa. Se você chegou no ponto de véu, você já terminou o batimento da sua massa. Então, você precisa incluir isso antes, né? A segunda hidratação, ela entra normalmente logo após a adição do levain. Você começou a bater a massa, botou o levain e você começa já a hidratar ela para dar o ponto dela. Adiciona o sal, usa os insumos que precisarem e finaliza. Aí já completou a hidratação. Então nunca no final, tá? É logo no início do batimento da massa. Você já começa a hidratar ela. Temperatura máxima 26 graus ou posso chegar a 28? Você pode chegar a 28 graus, sim. Fazer essa pergunta. Temperatura máxima da massa, né? Melhor, né? Tá bom. Temperatura máxima de 26 graus ou posso chegar a 28 graus na minha massa? Você pode chegar a 28 graus, sim, lógico que você pode chegar. Lembrando que quanto maior for a temperatura, mais rápido ela vai fermentar. Qual a diferença entre Polish, Biga, Lievito Madre, Pater Fermenté e Sourdough? Vamos lá, falar primeiro dos pré-fermentos, né? Polish é um pré-fermento líquido. Biga é um pré-fermento duro. Pater Fermenté também é um pré-fermento duro, onde você pega uma massa antiga e adiciona na nova massa para ser fermentada. Aí você tem o Lievito Madre, que é o fermento do panetone, que é um fermento duro, tá? E, por último, o Sourdough, que não é um fermento. Sourdough é um estilo de massa, é uma massa azeda. São coisas diferentes, tá? Então, você tem o pré-fermento, você tem fermentos e você tem o Sourdough, que é um pão. É um estilo de pão, uma massa azeda. Como fazer um miolo leve e macio? Ah, essa é fácil. Faça um bom processo, bata bem sua massa, faça dobras, faça uma boa fermentação,
E aí você vai ter um belo de um miolo macio e elástico.